Fala aí, pessoal, aqui é o JP, e nessa segunda parte, estudando um pouquinho mais algumas noções de bioquímica, a gente vai seguir estudando outras classes de compostos. Então, a gente já viu aí, né, o que é essa bioquímica, e estudamos as classes dos carboidratos, lembrando que eles são biomoléculas, né, as chamadas macromoléculas, com subunidades de monossacarídeos, e as proteínas, formadas aí, né, por subunidades que são os aminoácidos, ok? Vamos seguir agora para algumas outras. Bom, a terceira classe aí dos nossos compostos que estão muito relacionados com a nossa alimentação são os lipídios. Esses lipídios também são biomoléculas, mas eles possuem uma estrutura molecular muito variada, ok? Dentro dessa própria classe. E aí, onde que a gente encontra esses lipídios na nossa alimentação? Por exemplo, óleos, gorduras, azeite, oleaginosas, como por exemplo as nozes, peixes, queijos e assim por diante. Mesmo tendo uma estrutura molecular muito diversa, o que tem em comum é que eles são insolúveis em água. Então, eles têm uma baixa solubilidade. Por isso, do nome lipídio aqui, ó, lipo está relacionado com gordura, ok? Por isso que a gente pode falar que eles são hidrofóbicos, ou seja, têm fobia de água, não se misturam com a água, ok? Eles possuem diversas funções biológicas, então vamos lembrar que os carboidratos têm aí várias funções, mas a principal é como função energética. As proteínas, principalmente funções estrutural e enzimática. Já os lipídios têm como funções, por exemplo, reserva energética. Então, seria aí um estoque de combustível. Também função estrutural, isolante térmico, por isso aí que em lugares muito frios, essa camada de gordura que o nosso corpo tem pode ajudar aí como isolante térmico. E também como precursores de mediadores químicos, ou seja, para poder sintetizar aí os nossos hormônios e tudo mais, tem uma relação muito grande aí com os nossos lipídios, ok? Bom, para a gente classificá-los quanto à estrutura, a gente pode separá-los em três grupos, que a gente chama de lipídios simples, que, como exemplo, a gente tem os glicerídeos, e a gente vai conhecer um pouquinho melhor eles. Os lipídios compostos, que são os fosfolipídios, então baseados aí nessa estrutura dos lipídios simples, e os lipídios derivados, como por exemplo os esteroides. Tá? Então aqui esses esteroides estão relacionados aos hormônios, esses fosfolipídios aí, a camada chamada lipoproteica, que constitui aí a membrana celular, ok? E aí os simples, os glicerídeos que a gente vai conhecer agora. Bom, esses glicerídeos podem ser tanto de origem animal ou vegetal. E aí os mais comuns são os triglicerídeos. E a gente separa eles em dois grupos, que são as gorduras e os óleos, né? Por isso que aí quando a gente faz o exame aí de triglicérides, né, dentro do hemograma, né, para poder fazer essa análise, a gente está medindo aí essa quantidade de triglicerídeos. Bom, como que eu diferencio um óleo de uma gordura? Muito interessante. Primeiro, as gorduras são ricas em ácidos graxos saturados. Como assim? O que é um ácido graxo saturado? Ácido é porque ela vai vir aí de um grupo de compostos, né, dos ácidos carboxílicos, e esse nome ácido graxo é porque eu tenho uma cadeia carbônica muito grande, tá? E essa cadeia carbônica é saturada, lembrando que uma cadeia saturada é quando eu tenho apenas ligações simples entre os carbonos, tá? Essa cadeia carbônica é a grande responsável aí por eu ter um composto pouco solúvel em água, tá? Então, quanto maior essa cadeia carbônica, por si só, né, sendo só carbono e hidrogênio, nós temos aí uma baixa solubilidade em água. E aí, em geral, essas gorduras aí são sólidas à temperatura ambiente. Já os óleos são ricos em ácidos graxos insaturados. Então, a gente tem aí, novamente, uma cadeia carbônica grande, mas com a presença de uma, duas, três ligações duplas. E o fato de ter essa ligação dupla, né, essa insaturação na cadeia, faz com que eu mexa na estrutura da cadeia e eu atrapalhe essa organização. Dessa forma, os óleos em temperatura ambiente são líquidos, ok?
Vamos ver aqui um exemplo de um triglicerídeo. Então, aqui, ó, triglicerídeo porque, ó, todo esse pedaço aqui, ó, esse outro pedaço e esse outro vieram aí de 3 ácidos graxos diferentes, por isso do nome triglicerídeo. Perceba que aqui, ó, esse pedaço aqui veio de um ácido graxo saturado. Agora, aqui, esse segundo, ele veio aqui de um ácido graxo insaturado, no caso, monoinsaturado, porque tem apenas uma ligação dupla. Já nesse terceiro aqui, nós temos um ácido graxo poliinsaturado. Em termos de, se a gente pensar aí, né, o que é melhor para a saúde, os ácidos graxos insaturados são melhores para a saúde, tá? Essas gorduras insaturadas são melhores do que as gorduras saturadas. No caso aqui, talvez você já tenha ouvido falar, né, que tem peixes e tudo mais, ou óleos ricos em ômega 3, ômega 6, ômega 9. O que é isso? Quando a gente vai aí indicar a nossa cadeia carbônica, esse primeiro carbono aqui do lado desse C-O é o carbono alfa, que é a primeira letra do alfabeto grego. No outro lado, a gente tem um carbono chamado carbono ômega. Então, quando a gente começa a contar do final da cadeia, vai voltando, a posição em que a gente encontra a dupla é para falar o tipo de óleo que a gente tem, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui, ó, carbono 1, carbono 2, esse carbono 3, então eu tenho aqui, ó, um ômega 3. Se eu continuo, 4, 5, 6, tem um ômega 6. E aqui, ó, 7, 8, 9, temos aqui um ômega 9, tá? Então, temos essa cadeia aqui, ela, digamos assim, tem um ácido graxo que é melhor para a nossa saúde do que esses outros aqui, ok? Então, esse daqui é o rosto de um lipídio, né? De um dos tipos de lipídio, mas o que a gente precisa saber diferenciar de um carboidrato, que tem aí muito oxigênio, comparado com o tanto de carbono e hidrogênio. Temos a proteína que vai ter justamente os grupos com nitrogênio e tudo mais, né? Aquela cadeia de aminoácidos. E esse daqui é o rosto aí de uma gordura, de um óleo, ok? Possivelmente isso daqui está mais para um óleo do que para uma gordura, já que nós temos cadeias aqui mais insaturadas, ok? Bom, depois de conhecer essas 3 classes, nós temos uma aqui que é importante a gente conhecer, ela não necessariamente está relacionada com a nossa alimentação, mas é parte do estudo da bioquímica, que são os ácidos nucleicos. Esses ácidos nucleicos também são macromoléculas e que estão presentes em todos os seres vivos. E eles são a base química da hereditariedade, ok? Então, eles carregam a nossa informação genética. Então, eles são responsáveis, como eu disse, por esse armazenamento da informação genética, pela síntese de proteínas e, enquanto os outros, né, são formados por subunidades de algumas outras coisas, aqui o que forma essa cadeia muito grande, né, o que a gente chama aqui de polímero, são os nucleotídeos, tá certo? E como exemplos, né, de ácidos nucleicos, temos aqui o DNA e o RNA, tá? Presente aí em toda a célula do nosso corpo. Bom, como o próprio nome diz, eles possuem aí um caráter ácido, né? As moléculas aí de ácidos nucleicos. Vamos conhecer um pouquinho mais esses nucleotídeos, né? As subunidades que compõem aí os nossos ácidos nucleicos. Bom, os nucleotídeos são formados por 3 partes. Eles têm um fosfato, que eu vou representar aqui por uma bolinha, um carboidrato, que é uma pentose. Como assim? O que é uma pentose? É um carboidrato com 5 carbonos, por isso aqui representação de um pentágono. E mais uma base nitrogenada, então temos uma estrutura com bastante átomos aí de nitrogênio, que eu vou representar por um quadrado. Como que a gente representa o nosso nucleotídeo? Essa daqui é a representação. Então, temos aí que o nosso carboidrato une a nossa base nitrogenada ao grupo fosfato. E tudo isso daqui é o nucleotídeo. Então, 3 partes, nucleotídeo. Cuidado porque pode aparecer aí, né, quando a gente vai estudar um pouco mais aprofundado, o que a gente chama de nucleosídeo. O que é um nucleosídeo? É somente o carboidrato ligado à base nitrogenada, sem esse grupo fosfato. Acontece que esse nucleotídeo vai se unindo a outros nucleotídeos, formando aí uma cadeia muito grande que gera a nossa molécula aí de DNA, RNA, ok? Bom,
Depois de estudar essas macromoléculas, né, esses grandes grupos, essas biomoléculas, a gente vai conhecer aí algumas outras moléculas, algumas substâncias que são muito importantes para a nossa alimentação, que tem a função aí como de função reguladora. Começando aí pelas vitaminas. De onde surge esse nome vitamina? Bom, vitamina vem da junção de duas palavras, vital e amina. Acreditava-se antigamente que toda vitamina tinha essa função aqui orgânica chamada amina, a mesma presente nos aminoácidos. Hoje a gente sabe que isso não é verdade. Só que o nome acabou sendo adotado por conta de ser vital para o funcionamento, né? Essencial para o funcionamento do corpo. Elas são moléculas, não são de estrutura tão complexa como outras que a gente já viu, mas são muito importantes para o correto funcionamento do nosso metabolismo, tá? Por isso que tem essa função reguladora, né? Então, digamos assim que ela funciona aí como um óleo lubrificante nas engrenagens que fazem tudo acontecer no nosso corpo. E como que a gente obtém elas? Através da nossa alimentação, né? Por isso, da importância de uma dieta balanceada, ok? E elas devem ser consumidas na quantidade certa. O que eu quero dizer com quantidade certa? A falta de vitaminas gera problemas que a gente conhece como avitaminoses, né? É um nome genérico para doenças pela falta de vitaminas. E o excesso dessas vitaminas gera problemas do tipo hipervitaminose. Então como que eu sei qual é a quantidade certa para cada vitamina? Isso varia muito conforme a idade, o sexo, a atividade física e outros fatores, tá? Então, a melhor forma de saber isso, através aí da orientação médica ou de nutricionista. Ele vai saber aí te orientar com o que você precisa para o seu perfil, para o seu estilo de vida, para a sua idade e tudo mais, ok? As vitaminas são divididas em dois grupos. O que a gente chama de hidrossolúveis, então aqui o próprio nome vai ajudar a gente a entender que são moléculas que são solúveis em água. Essas moléculas precisam aí de uma reposição diária. Por exemplo, temos aí vitamina C. Então, isso é muito importante aí para o nosso corpo. E temos as lipossolúveis, que são as solúveis em gorduras, como por exemplo aí a vitamina A. Essas daqui não precisam de reposição diária, mas também são muito importantes para o funcionamento do corpo, ok? E o que determina uma vitamina ser de um grupo ou de outro? A estrutura molecular dela vai determinar se ela vai ser hidro ou lipossolúvel. Num estudo mais aprofundado, a gente consegue ver claramente o que determina uma coisa ou outra, ok? Bom, além dessas vitaminas, a gente tem também outra classe, né, de compostos que entram aí como reguladores, que são os sais minerais. Ao contrário de todos que a gente viu até agora, esses sais minerais não fazem parte da química orgânica, tá? Como o próprio nome diz, aí tem a ver, né, com essa parte mineral, a parte inorgânica. E eles têm importantes funções na nossa manutenção, né, metabólica, na manutenção das reações do nosso corpo. A gente divide eles em dois grupos, macro e microminerais. Qual que é a diferença? Tem a ver com a quantidade que você tem que consumir de cada um. Se a quantidade é maior, ele é um macromineral. Maior quanto? Maior que 100 miligramas por dia. Já se for uma quantidade menor, ele é um micromineral, ok? Só que, qual que é o grande problema? Eles não são produzidos pelo organismo, então a gente obtém eles através da alimentação. Como assim? Onde a gente encontra esses sais minerais? Por exemplo, na água. A água que a gente consome não é a água somente H2O pura, tá? Temos outras substâncias dissolvidas. Essas substâncias são os sais minerais que já ajudam aí nessa reposição que a gente precisa para o nosso corpo. Por isso aí que a gente fala que a nossa água, né, água mineral, rica em sais minerais. Também a gente encontra eles em frutas, verduras e outros alimentos. Eles são íons inorgânicos, então são aí estruturas que têm uma carga, né, inorgânico porque não entra nessa parte de química orgânica. Vamos conhecer aqui alguns exemplos, temos vários outros. Por exemplo, nós temos aqui um exemplo de sal mineral que é o cálcio. Ele, como íon, tem aqui o cálcio 2+, é um cátion. Por que é importante esse íon para o nosso corpo? Ele vai controlar a permeabilidade da membrana, então ajudar a selecionar o que entra e o que sai da nossa célula. Também é um constituinte aí dos nossos ossos, né? Por isso que quando você está com problemas aí de osteoporose e tudo mais, está relacionado com a falta de cálcio. E também com o esmalte dos dentes,
ok? Outro exemplo de sal mineral, o sódio, que é aqui Na+, é o cátion Na+, que é responsável aí pelo funcionamento das células nervosas, né? Então ajuda nesse funcionamento dos neurônios. Cuidado porque esse sódio também está relacionado aí, né, à questão do sal de cozinha e aos problemas de pressão arterial. Então, o excesso aqui também desses sais minerais pode fazer mal para o nosso corpo, ok? E aqui um outro exemplo, o ferro, que está como cátion ferro 2, né, ferro 2+. Ele é importante porque ele vai permitir a absorção e o transporte do oxigênio. Por isso que na hemoglobina a gente precisa desse sal mineral aqui para que eu possa ter o transporte aí de oxigênio para o nosso corpo. A título de curiosidade, cálcio e sódio são macrominerais, ferro é um micromineral, ok? Então, só para a gente ter um panorama aí. O segredo é a questão da alimentação, né, e da dieta balanceada. Quando você tem uma alimentação rica em diversos tipos de alimentos, você consegue fazer com que você reponha todas as necessidades do seu corpo, ok? Por isso, a questão é a falta e o excesso, ambos fazem mal. Tem que ter um equilíbrio e que seja diversificado. Por isso que fala a questão, né? Quanto mais colorido, né, for a sua alimentação e mais rica em diferentes classes de compostos, melhor será para a sua saúde, ok? Na dúvida, obviamente, a gente precisa consultar, né, um médico para que ele possa dar a orientação do que está faltando, do que está em excesso e tudo mais. Mas a gente pode começar aí escolhendo melhor o que a gente come, ok? Bom, esse foi o nosso geral aí das noções de bioquímica. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.